E estamos de volta com um assunto que abriu esta edição do Prime Time e, naturalmente, rodou o mundo e traz muitas consequências. O bate-boca com dedo em riste e palavras duras entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Zelensky cobrou garantias de que Putin vai cumprir um acordo que ponha fim à guerra e, claramente, Trump não se importou com essa preocupação. Como fica agora a aliança entre os dois países? Para entender melhor a gravidade do que se viu nesta sexta-feira, eu converso com um diplomata que certamente já participou de negociações duras, embaixador Rubens Barbosa. Embaixador, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no CNN Prime Time. Embaixador, claro que eu queria ter primeiro a sua e uma rápida visão sobre o que aconteceu hoje na Casa Branca. O senhor deve ter assistido, claro. Olha, boa noite, obrigado. Eu assisti, realmente, isso é um fato histórico, né? Nunca houve na história né, dos últimos 100 anos, né, e com a televisão dos últimos 50, 60 anos, uma discussão pública entre dois presidentes. Nunca houve isso. Agora, eu acho que isso vai ter profundas repercussões, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o contexto disso. Isso não foi gratuito, não é? Eu acho que a causa imediata eu acho que foi uma cilada que foi montada pela Casa Branca contra o Zelensky. Você sabe que há uns 10 dias atrás houve uma votação das Nações Unidas sobre a guerra na Ucrânia e o governo americano apresentou uma resolução que previa o fim da guerra, mas não previa nenhuma garantia para a Ucrânia. E também não previa, não estava escrita na resolução a crítica à Rússia pela invasão. E isso foi derrotado, né? Foi uma derrota fragorosa da diplomacia americana nas Nações Unidas. E agora o Trump, pela vaidade dele e tudo, deve ter ficado muito agastado com isso, né? E armou essa reunião, cuja, desculpa, era a assinatura de um acordo para mineração na Ucrânia. Sim. Mas, na realidade, antes da conversa entre os dois, que normalmente uma reunião dessas tem uma conversa prévia dos presidentes e depois essa entrevista à imprensa. E a fala do vice-presidente, inclusive, introduziu elementos privados, elementos da campanha eleitoral, né? Fora da discussão entre eles. Sim. E o Zelensky foi humilhado lá pela fala do Trump, né? Mas eu acho que tem que entender o contexto da coisa. Ótimo. Agora, embaixador, já era difícil a gente pensar num acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, e especialmente nos termos propostos por Donald Trump. Agora, a gente percebe que esse acordo de paz fica cada vez mais longe, mais difícil, mas eu pergunto o quanto Vladimir Putin ganhou com essa cena? Eu acho que ele ganhou. O único vencedor dessa discussão é o Putin, não é? E o efeito que isso vai ter no cenário global, porque também essa situação coloca em dúvida a própria existência da OTAN, né? da NATO, da Organização Militar Ocidental. Então, eu acho que essa reunião e a maneira como ela se desenvolveu coloca também em questão a própria possibilidade da continuação do Zelensky, porque para retomar o processo de paz, ou ele tem que se humilhar e voltar à Casa Branca com a entrega total, ou ele se recusa a assinar esse acordo de mineração, a avançar a negociação, ou ele sai, ou ele renuncia. Não tem saída para ele, entendeu? Foi muito ruim para a Ucrânia, né? Porque ela ficou agora só com apoio europeu, que não é suficiente, como o próprio Putin, como o próprio Zelensky disse, sem o apoio americano é impossível a Ucrânia continuar a guerra e você ter a paz, porque tem que pressionar também o Putin. Agora, talvez o Zelensky exagerou um pouco, não é? Caiu na armadilha e criticou muito publicamente o Putin,
o que irritou demais o Trump, que é aliado do Trump, não é? Disse que o Zelensky tinha respeitado a Casa Branca, o Oval Room lá, e depois cancelaram o almoço e pediram para ele se retirar da Casa Branca. Quer dizer, é uma situação realmente, do ponto de vista do Zelensky, muito complicada. Eu não sei se ele vai continuar chefiando o governo ucraniano, porque com ele lá não há conversa com o Trump, né? Eu fiz a mesma pergunta para o Lorival Santana, nosso analista de internacional, e repito para o senhor, já que é interessante ter o seu ponto de vista também. O que a Europa tem que fazer neste momento? Bom, pelo que a gente sabe, deve haver uma reunião do Zelensky com os países europeus. A Europa tem que fechar o acordo total, não é, de apoio ao Zelensky, não tem alternativa. Mas isso aí não garante nem a paz, nem a continuidade da guerra da Ucrânia, porque a Europa sozinha não tem cacife para bancar essa guerra com a Rússia. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time.